Fala galera, então hoje eu separei umas questões de concurso para serem resolvidas sobre o método de McCabe-Boutique. Então essa daqui é uma questão do IMETRO que caiu no concurso de 2010. Aqui tem uma breve introdução falando do gráfico, mas não quero saber disso, vamos pular para o enunciado aqui. Considere as informações do texto, assinale a opção correspondente às composições em porcentagem de quantidade de matéria do componente mais volátil nas correntes de alimentação, de topo e de fundo da coluna de destilação. E também pede a razão de refluxo no topo da coluna. Então no topo da coluna você vai ter uma maior concentração do componente mais volátil. E ocorre nesse ponto aqui. E é aproximadamente 0,95. Já na corrente de fundo você vai ter a menor concentração do componente mais volátil e ocorre nesse ponto aqui, que é quando x é igual a 0,05. E na alimentação é um meio termo entre a corrente de fundo e a corrente do destilado. Ocorre neste ponto aqui. Então a composição do componente mais volátil na fase líquida na alimentação 0,3. Se pegar aqui, ó, corrente de alimentação 0,3, tá aqui e aqui. Corrente de topo 0,95 e corrente de fundo 0,05, que seria a D. Então nós já sabemos que é a D, mas para fim de treino, vamos também calcular a razão de refluxo no topo da coluna. Para determinar essa razão de refluxo é necessário primeiro nós determinarmos qual que é a linha de operação da seção de retificação, que é esta daqui de roxo. E a equação que representa essa linha de operação é esta daqui. Dessa equação, o que nós sabemos até agora é o xd, que é 0,95. Entretanto, nós podemos supor esse x e esse y olhando esse gráfico. Então, por exemplo, para x igual a 0, nós vamos ter y igual a 0,2. Então, vamos pegar essa hipótese e vamos transferir para esse canto aqui. Então, substituindo x igual a 0 e o y igual a 0,2, nós vamos poder sumir com esse termo aqui e vai sobrar somente isso. Podemos passar o RD mais 1 que está dividindo o 0,95 para o outro lado multiplicando e o 0,2 para o outro lado dividindo. E resolvendo essa equaçãozinha aqui, o resultado aqui, a razão de refluxo é 3,75, como mostrado na letra D. Próxima questão, utilizando esse mesmo gráfico, pede para determinar o número de pratos ideais e a volatilidade relativa, considerando a lei de Raoult. Como padrão, nós vamos começar traçando os degraus de estágios a partir do topo da coluna aqui, ó. Então você vai desenhando linhas na horizontal até tocar a curva de equilíbrio e depois na vertical até tocar a linha de operação. Chegou aqui a transição entre a seção de retificação e a seção de esgotamento. Então agora vai tocar a linha de operação da seção de esgotamento e não a linha de operação da seção de retificação. E vai fazendo isso até que atinja uma composição menor ou igual à composição no fundo da coluna na fase líquida. Então, se formos contar a quantidade de estágios, nós vamos ter aproximadamente 14,8 estágios teóricos. Aproximadamente 15, poderia ser a letra A ou a letra B. Agora vamos calcular a volatilidade relativa. A volatilidade relativa pode ser determinada através dessa equação,
Sabemos que a somatória de todas as espécies na fase vapor tem que dar 1. E a somatória das composições de todas as espécies na fase líquida também tem que dar 1. Né? Então, portanto, a composição de B na fase vapor tem que ser igual a 1 menos a composição de A na fase vapor. Mesmo de forma análoga ocorre para a fase líquida. Okay? Substituindo o YB aqui e o XB aqui, a volatilidade relativa fica como isso daqui. Os valores de YA e XA nós podemos conseguir através dos gráficos, olhando a curva de equilíbrio aqui. Então, por exemplo, para XA igual a 0,1, o YA vai ser aproximadamente 0,19. Substituindo isso na volatilidade relativa, assim, nós vamos ter a volatilidade relativa com aproximadamente 12,11, que está mais próximo de 2. Né? Então, resposta letra A. Antes de seguirmos para a próxima questão, vou comentar para vocês sobre uma condição limitante das colunas de destilação, que é o refluxo mínimo. O refluxo mínimo ocorre quando as linhas de operação e a linha Q movem-se o mais distante possível da linha de 45 graus em direção à curva de equilíbrio. Nessa figura A, nós temos um sistema em que se aproxima a um modelo ideal. Então, por exemplo, o refluxo mínimo para esse modelo aqui ocorre quando as linhas de equilíbrio se afastam até alcançar esse ponto aqui. Então a linha de equilíbrio vai se afastando o máximo possível, e o máximo que a linha de equilíbrio consegue se afastar ocorre aqui, ó. Ok? Já nessa figura B nós temos um sistema não ideal. É assim, espera-se que o refluxo mínimo ocorra quando a linha de operação da seção de retificação toca esse ponto aqui. Portanto, entretanto, podemos observar que a linha de operação da seção de retificação acaba atravessando a curva de equilíbrio, e isso nunca deve ocorrer. Então, o máximo que as linhas de operações conseguem se afastar da linha de 45 graus sem que nenhuma acabe atravessando a curva de equilíbrio ocorre nessa distância aqui, que está demarcado pela linha amarela. E o ângulo da linha de operação da seção de retificação nessa condição é dado por essa expressão aqui. Então nós já sabíamos que a linha de operação da seção de retificação é representada por essa equação, e o ângulo da linha de operação da seção de retificação é dada por esse termo aqui. Ok? E aqui, ao invés de colocarmos o RD, nós colocamos o R mínimo, porque é na condição de refluxo mínimo. Sabendo disso, nós já vamos para a próxima questão, então. Essa questão é a questão da Petrobras, que caiu em 2010. Vamos ler lá. Pretende-se destilar 200 mol por hora. Já vou separando aqui os dados. Então, a alimentação de 200 mol por hora e uma mistura binária que é alimentada como líquido saturado. Então, como é líquido saturado, sabemos que o Q é igual a 1. Essa mistura binária é formada por 60% de benzeno e 40% de tolueno em base molar. Deve-se produzir um destilado com 95% molar de benzeno e de fundo com 5% de benzeno. A alimentação em líquido saturado nós já colocamos aqui, e a volatilidade relativa é constante igual a 5. Usando o método McCabe-Tibbe, a razão de refluxo mínima é... Então aqui eu fiz um esquemazinho de
de um diagrama de equilíbrio. E aqui está uma curva de equilíbrio. Não é necessariamente para isso daqui, é só um esquema que não representa na realidade este caso. Nós já sabemos que na alimentação nós temos uma composição de 0,6 de benzeno e que é um líquido saturado. Então a linha Q é uma linha na vertical, porque o Q é igual a 1. Quando Q é igual a 1, a linha é vertical. Dessa forma aqui. Sabemos também que a composição de benzeno no produto de destilado é igual a 0,95, mais ou menos aqui. E para a condição de refluxo mínimo, a linha de operação as linhas de operações tem que se afastar o máximo possível da linha de 45 graus. Então, para isso, a linha de operação da seção de retificação deveria ser mais ou menos assim. Já sabemos também que a equação que representa a linha de operação da seção de retificação é essa daqui. Então vamos analisar as variáveis que nós já conhecemos dentro dessa equação. Nós já sabemos esse xdb aqui, que é o 0,95. Nós também podemos supor o x e o y. Se nós pegássemos um ponto mais ou menos aqui, nós íamos ter que saber o valor de y para x igual a 0,7. Mas vamos pegar para x igual a 0,6, que é o ponto em que a linha de operação da seção de retificação toca na curva de equilíbrio. E aí nós precisamos saber qual é esse y. Uma das formas de determinar esse y é sabendo qual que é a equação da curva de equilíbrio. Isso nós podemos determinar através da volatilidade relativa, que é dada por essa equação aqui, relaciona a volatilidade de um componente mais volátil com aquele mais pesado, que seria o menos volátil. Sabemos que a somatória da composição das espécies na fase vapor tem que ser igual a 1, e de forma análoga ocorre para as espécies na fase líquida. Substituindo o yt e o xt nessa equação, o resultado é esse daqui. Nessa equação nós possuímos o valor da volatilidade relativa e o xb que nós supomos é 0,6. Mas nós queremos o valor de yb, então nós vamos isolar o yb. E isolando o yb, nós vamos encontrar essa equação aqui, que é a equação da curva de equilíbrio, né? Uma equação em que y está em função de x. Então agora basta substituir o valor de alfa e de xb, e nós vamos encontrar yb igual a 0,8824. Então aqui nós já temos o xdb, o xb e esse yb aqui, e nós conseguimos agora determinar o R mínimo. Basta isolar o R mínimo. Então vamos substituir os valores que nós já temos na equação. Vamos primeiro multiplicar esse R mínimo com o 0,6 aqui e vai ter como resultado isso daqui. Podemos colocar 1 sobre R mínimo mais 1 em evidência, ok? Dando esse resultado. E agora passo R mínimo mais 1, que está dividindo esse termo, para o outro lado da equação multiplicando, que seria multiplicando 0,8824, tá? O próximo passo é fazer a distributiva. E podemos deixar todos os R mínimos de um lado da equação e o 0,8824 passa para o outro lado negativo. Então esse 0,6 R mínimo passa para o outro lado negativo também. O resultado é esse daqui. E agora, para achar o R mínimo, é só passar 0,2824 para o outro lado dividido. Resultado
A razão de refluxo mínima é 0,2394. Resposta é A, menor que 1. Então é isso. Se gostou, dá like aí, pessoal. Até mais.